Queridos irmãos, uma alegria poder trazer a palavra do Senhor nessa noite ao nosso coração. A nossa caminhada cristã, como filhos do Senhor, como pessoas chamadas a pastorear vidas, todos nós, não é? Não apenas nós pastores, comum nos depararmos com pessoas prostradas pelo pecado, sem esperança, vazias e sem perspectiva futura. O pecado traz esse efeito para a nossa vida: destrói, corrompe, escraviza. E durante a nossa caminhada cristã nós tropeçaremos em pecados, e faz parte da nossa caminhada cristã aprender a lidar com a confissão de pecados, com essa restauração da nossa comunhão, da alegria da comunhão com o Senhor. E nós temos instrução bíblica de como fazê-lo, de como nós devemos proceder quando nós nos deparamos com o pecado na nossa vida e quando nós temos visto o pecado criando um solo fértil no nosso coração. Como retornar para um relacionamento vibrante com o Senhor, como retornar com uma mente cativa à palavra de Deus, como restaurar a alegria da salvação. A Bíblia nos dá essa direção. Hoje quero meditar com os irmãos no Salmo 51, que em conjunto com vários outros salmos, mostram para nós como nós devemos derramar, como nós devemos orar diante de Deus, a consciência que nós devemos ter para com Ele, para restaurar o nosso relacionamento, a alegria da nossa salvação, quando nós caímos em pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51. O tema da nossa mensagem é restauração espiritual. Nós queremos mostrar biblicamente que a restauração espiritual é possível para aquele que se achega ao Senhor com o coração arrependido, lançando toda a sua esperança na obra perfeita e preciosa do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar? Santo Deus, querido Senhor, obrigado pela tua palavra,
fonte de vida para nós. Obrigado porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor deseja se revelar a nós, e o Senhor decidiu fazer isso, sobretudo pela Tua palavra. Por isso suplicamos que nesse momento o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que conheçamos aquilo que pelo Senhor nos foi dado gratuitamente. Que Teu Espírito fale ao nosso coração, mostre para nós, ó Pai, os caminhos tortuosos do nosso coração, e guie-nos para as veredas planas da justiça, por amor do Teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós Te adoramos, que toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós estudamos o livro de Salmos, nós temos a tentação de achar que cada um dos salmos são canções e poemas isolados dos demais salmos, Nós costumamos lê-los assim, nós temos essa tentação e esse perigo diante de nós. Nós sabemos, e caso você não saiba, é bom saber, que não apenas cada salmo foi inspirado, mas todo o livro do Saltério, todo o livro dos Salmos, a sua edição, a sua compilação, ela é igualmente inspirada. Cada salmo foi por Deus colocado no seu devido lugar, em conjunto com outros salmos, para formar uma bela unidade, com começo, meio e fim. Por isso, quando nós estudamos os salmos, é muito enriquecedor você não apenas atentar ao salmo ao qual você está lendo, mas todos os salmos que fazem o corpo em volta desse salmo, o contexto onde ele está inserido. Isso direciona, enriquece e traz luz à leitura e entendimento do texto. Quando nós estudamos o Salmo 51, é importante entender, inclusive os dois salmos que o precedem, o Salmo 49 e o 50. Se você for ver, são salmos que são um chamado de Deus ao 49 a todas as nações, e o Salmo 50 também um chamado especialmente ao povo de Deus. São salmos que convocam as pessoas da terra a verem a brevidade da vida, a olharem para Yahvé como o Senhor de toda a terra e atentarem ao seu julgamento justo, imparcial e que virá sobre todos. É uma proclamação universal, chamando a atenção das pessoas para esse grande Deus e a sua mão sobre a terra. Veja, por exemplo, o Salmo 50 como começa: fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência da formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda em silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então veja, é um grande chamado a nos atentarmos ao Senhor, o justo juiz, e que Ele virá fazer justiça. Diante de um Deus santo e justo como Ele, o que cabe a nós se não quebrantarmos o nosso coração? A resposta adequada é essa: ao invés de nos esquecermos de Deus e vivermos a nossa vida como se Ele não existisse, somos chamados a nos quebrantar com uma boca repleta de louvor, adoração e ações de graças, como o Salmo 50 conclui, 22, verso 22 do Salmo 50: considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É nesse sentido, meus irmãos, diante desse chamado de um Deus santo, que virá para julgar a terra, julgará os segredos dos homens, é nesse contexto que o Salmo 51 se apresenta, mostrando para nós a resposta adequada diante dessa grande convocação feita pelo Deus Santo. E o Salmo 51 mostra a resposta que nós devemos ter a partir do maior representante da humanidade diante de Deus, que é o seu ungido, o ungido do Senhor, no caso, o rei Davi.
essa figura proeminente diante dos homens, diante do Senhor, é então tida como aquele que vai mostrar a resposta adequada diante do pecado a esse Deus temível, santo e justo. O Salmo 51 então inicia um bloco de salmos de Davi, que vai até o versículo 66, e eles mostram e fazem um contraste, os salmos que vêm depois do Salmo 51. O Salmo 51 apresenta esse quebrantamento de Davi, como nós lemos e vamos estudar, enquanto os outros salmos que sucedem o Salmo 51, mostram em contraste com Davi, com o coração quebrantado e com uma boca repleta de louvor, mostram os ímpios, que a sua língua é como navalha afiada, como uma espada, como veneno de serpente, como cães que rosnam e uivam, que falam de si mesmo e difamam a Deus, que têm a boca repleta de bênção enquanto amaldiçoam em seu coração, mostrando que diante desse chamado universal do Deus Santo, os ímpios o rejeitam, isso fica evidente com os seus lábios, enquanto os seus santos se quebrantam e proclamam os seus louvores. É nesse contexto então que surge o Salmo 51. Se você for ver o próprio contexto histórico do Salmo 51, ele é apresentado logo no início do Salmo. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Se você ler na sua Bíblia, em 2 Samuel 11, ele vai contar essa história, onde Deus, dando descanso a Davi, de bastante guerras dos seus inimigos, ele passeava ao seu terraço. Nós conhecemos bem a história, o seu coração cai em tentação, em cobiça, ele cai em adultério. Como se isso não bastasse, ele quer encobrir o seu pecado, tentando chamar Urias para camuflar o seu pecado, mas o plano não dá certo. Ele coloca então Urias, que é marido de Batseba, na frente da batalha para ser morto, e Deus fala que Davi matou Urias pela mão dos seus inimigos, e isso desagradou tremendamente ao Senhor. E no próximo capítulo, 2 Samuel 12, o profeta Natã é enviado pelo Senhor para confrontar o pecado de Davi. E quando Davi ouve aquela história que o profeta conta, Deus toca no seu coração, ele diz: pequei contra o Senhor. O Salmo 51 então surge nesse contexto, que Davi expressa a sua oração, o seu quebrantamento, esse salmo de lamento de Davi, em que ele confessa o seu pecado e clama pela misericórdia do Senhor. Vamos ver o salmo, verso de número 1. Ele começa com então, os 2 primeiros versos, com essa oração por restauração de si mesmo diante do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi, na forma de começar o salmo, como ele emprega esse verbo, ele realmente está derramando o seu coração. Compadece-te de mim, ó Deus. Em outras palavras, tenha misericórdia de mim. Logo no início do salmo, ele já se lança sobre as misericórdias do Senhor, diante de um Deus santo e temível, que chama os homens ao arrependimento. Logo no início do salmo, o livro dos Salmos já nos mostra a resposta adequada, é nos lançarmos fiados nas suas muitas misericórdias. Tenha misericórdia de mim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E essa palavra benignidade, ela é muito importante, porque ela é o equivalente ao que nós vemos no Novo Testamento, aquele amor ágape, o amor sacrificial do Senhor. Essa palavra benignidade significa o amor leal de Yahvé, de Deus para conosco, aquele amor pactual, aquele amor que não pode nos separar dele, aquele amor revelado nas alianças incondicionais com Abraão, com o próprio Davi, que havia sido feita em 2 Samuel 7, essa aliança bendita, cumprida, que aponta para o Senhor Jesus. Davi apela
a esse amor. Ele sabe que não há nada nele que pode comprar o perdão de Deus. Por isso ele se lança sobre as misericórdias do Senhor, fiado nesse amor leal, nessa misericórdia do Senhor. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve por causa de Jesus. O Salmo já apresenta isso, esse princípio fundamental, logo no início. Nós nos achegamos a Deus não com méritos pessoais, não apresentando algo para ser aceito, não apegados em nossos méritos, em nossa vanglória, mas nós nos achegamos com o coração rasgado, quebrantado, totalmente dependente daquilo que Cristo fez por nós. É isso que Paulo quis dizer em Tito capítulo 3, a partir do verso 4, quando ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando nós oramos a Deus, nós o fazemos em nome de Jesus. Isso significa o quê? Que nós apresentamos o nosso coração confiados única e exclusivamente nos méritos e na obra de Jesus. É assim que Deus nos ouve, é por causa dessa riqueza, desse amor revelado em Cristo, que Ele atende às nossas orações. E como um sinônimo daquilo que Davi falou, ele diz em outras palavras: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O salmista clama para que o Senhor limpe o seu coração, para que o Senhor o purifique da sua iniquidade. Nós vemos aqui Davi como alguém que foi tratado pelo Senhor. Antes um coração que estava resistente, tentando encobrir os seus pecados, com muitas dúvidas, perguntas, medos, mas agora o que resta é uma alma profundamente consciente do pecado, consciente de ter ofendido a Deus e consciente da sua desesperada necessidade da graça do Senhor. Nós vemos essa alma lançada diante de Deus em oração. E o verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Veja que Davi, ele fala do seu pecado como algo que causou impureza na sua vida. Ele se remete àquela linguagem do Antigo Testamento, em que um leproso era considerado impuro, sujo diante do Senhor, diante das pessoas, pelo seu pecado. Ele apresenta essa linguagem, clamando para que o Senhor o lave, o purifique. Ele emprega esses verbos de uma forma igualmente intensa, mostrando o seu clamor, a sua súplica, o seu derramar de coração diante do Senhor. Essa é uma verdade, meus irmãos, que o pecado é apresentado assim como essa imundícia. Essa é uma verdade que deve gerar em nós uma profunda aversão pelo pecado. Como o pecado é algo sujo, que corrompe, que ofende ao Senhor, mas ao mesmo tempo, isso deve exaltar essa graça de Deus, que mesmo diante de um coração corrupto, sujo, essa graça bendita é capaz, e unicamente ela é capaz de limpar e trazer verdadeira esperança. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. João faz uso também dessa linguagem de purificação, mostrando que Cristo perdoa quando nós confessamos os nossos pecados, e Ele purifica o nosso coração de toda a nossa injustiça. Isso é, Deus é capaz de purificar a nossa mente contaminada pelo pecado, restituir essa alegria da nossa comunhão com o Senhor, renovar essa esperança perdida, o medo e as acusações provocadas pelo pecado em nosso coração. A graça de Deus é capaz de renovar um coração disposto a servi-lo e a obedecê-lo. Como é comum quando tropeçamos em pecado, muitos ficam prostrados, sem ânimo para se levantar.
nós somos chamados a confessar o nosso pecado, cientes de que Deus pode renovar, revigorar um coração genuinamente alegre, satisfeito e cheio de esperança na sua presença. Não opte pelo caminho de encobrir os seus pecados. Davi, por um momento, por alguns dias, optou por esse caminho, tentando encobrir os seus pecados, tramando mentiras, artimanhas para deixar o seu pecado em oculto, para não ser descoberto. E Provérbios diz no capítulo 28, verso 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que o Senhor espera de nós é confissão genuína. E confessar os pecados, biblicamente falando, significa dizer a mesma coisa, significa dar nome aos seus pecados, significa abrir o coração diante de Deus. Apesar dele o conhecer totalmente, Deus quer que nós nos derramemos diante dele, proclamemos, supliquemos pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Nós vemos os primeiros versículos, então, o salmista clamando por misericórdia para si mesmo. Quando você olha para o final do salmo, você vê que ele clama por misericórdia depois para toda a nação. Ele começa o salmo clamando por misericórdia a ele e termina o salmo clamando por misericórdia à nação. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e por aí vai. Porque nisso a palavra de Deus nos mostra que o pecado não apenas afeta a nossa vida, mas ele atinge as pessoas ao nosso redor, ele afeta as pessoas à nossa volta, a começar daqueles que estão mais próximos de nós. E quanto maior é a nossa responsabilidade, e quanto mais pessoas estão ao nosso redor, talvez em uma posição de submissão à nossa liderança, mais o nosso pecado causa dano a elas. Davi, como um rei, o seu coração em pecado, isso causava um dano enorme a essa nação. Davi estava consciente disso, por isso o salmo mostra não apenas o rei clamando misericórdia a si, mas clamando para que Deus tivesse compaixão também da nação como um todo. Se nós seguimos o texto de 2 Samuel, você vai ver lá no capítulo 24, que Davi decide levantar o censo, e nós vemos que isso é algo que foi extremamente mal aos olhos do Senhor. A arrogância do coração de Davi, falta de confiança, prepotência. E Davi percebeu que ele havia pecado, depois de ouvir o número do censo. E Deus manda então a sua disciplina, o seu juízo. E nós sabemos que vem uma peste e mata milhares do povo da nação de Israel. Veja como pelo pecado do rei tantos foram atingidos, famílias tiveram entes queridos, a vida de entes queridos ceifadas pelo pecado de um. Essa impureza, essa dor do pecado se alastrou a tantos outros. Por isso não brinquemos com o pecado, é algo sério. Não apenas a nossa vida ela é contaminada, mas a vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Não brinque mais com isso. Muito mais está em jogo do que você imagina. Eu costumo chamar a reflexão que o pecado sempre nos escraviza mais do que nós gostaríamos, nos leva mais para longe de Deus do que imaginávamos e arranca de nós muito mais do que gostaríamos. Nós não devemos brincar com o pecado. É escravidão, é tristeza, é desespero e atinge as pessoas à nossa volta. Mas no verso 3, seguindo esse espírito quebrantado, Davi confessa o seu pecado em um coração contrito. Davi diz no verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja, Davi reconhece que o pecado é uma luta contínua para ele. Ele entende que o seu pecado está sempre diante dele, que ele tem um coração mau e que esse coração mau o confronta a todo momento. A palavra diz: a estultice está ligada ao coração da criança.
Desde pequeno, esse pecado já está diante de nós, nós já lidamos com isso a todo momento, há uma guerra dentro de nós. Davi está consciente disso, ele diz: Senhor, eu sei disso, conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece também que o pecado, em primeiro lugar, é sempre uma ofensa a esse Deus santo e justo. Por mais que o seu pecado tenha ofendido e tenha, de certa forma, prejudicado outras vidas, ele está ciente de que, em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa, é um insulto ao Deus santo, justo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele está certo disso. Por isso que Davi, logo na sequência, ele diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja, meus irmãos, Davi, ele aceita as consequências do seu pecado. Ao mesmo tempo que ele se apoia no perdão de Deus e confia nessa graça para restaurá-lo, ele está ciente de que ele vai precisar abraçar as consequências do seu pecado. E muitas vezes nós confundimos que Deus perdoa o nosso pecado, e nós achamos que as consequências do nosso pecado desaparecerão. E na realidade isso é uma grande ilusão do nosso coração. O arrependimento genuíno está sempre ligado a um coração que aceita as consequências do seu pecado e lida com elas diante de Deus, e não atribui a Deus culpa, mas continua confessando o nome de Deus como bom, justo e santo. É isso que fez Davi: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então confessemos os nossos pecados, mas também que possamos dizer ao Senhor: Senhor, eu aceito as consequências pelo meu erro, eu aceito as consequências pelo meu pecado. Aquilo que o Senhor decidir, o Senhor continua sendo justo, o Senhor continua sendo bom. Isso é um coração quebrantado diante de Deus, meus irmãos. É um coração arrependido e disposto a arcar com as consequências do seu pecado. É um coração que se abre diante do Senhor. Um exemplo muito vívido disso é Zaqueu, que sobe na árvore para se encontrar com o Senhor Jesus, em Lucas 19, e o texto fala que entre mentes Zaqueu se levantou, quando o Senhor estava comendo na casa de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu que todo o seu dinheiro, muito do que ele tinha, era fruto de questões ilícitas do seu coração. E quando se achega diante da graça de Deus, ele está disposto a arcar com as consequências, a restituir aquilo que é justo para aqueles que ele extorquiu, roubou, enfim, tudo mais. E veja que interessante, logo depois de Zaqueu se mostrar disposto a arcar com as consequências, como expressão de um genuíno arrependimento, o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. São frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende está disposto a acertar a sua vida, a retroceder no seu caminho. Como nós podemos dizer que estamos arrependidos se não queremos reparar aquilo que nós fizemos de errado? Isso são frutos dignos de arrependimento. Como nós vemos o arrependimento na vida de alguém? São os frutos que o arrependimento gera: um coração transformado, uma consciência cativa no Senhor. Isso faz com que as nossas ações comunguem com esse nosso coração quebrantado diante do Senhor. E Davi segue, verso 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, mostrando mais uma vez como a sua vida está imersa no pecado, desde a sua concepção. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O salmista reconhece que quando é necessário se achegar a esse Deus santo e justo, não há nada mais que Deus procure e busque, a não ser um coração genuinamente quebrantado diante dele.
O salmista Davi sabe que o Senhor se compraz com a verdade no interior, com um coração sincero, quebrantado diante do Senhor. E é esse coração que o Senhor ensina. Ele fala: o Senhor me ensina no meu íntimo. Uma outra forma de traduzir o verso 6 seria dizer que o Senhor nos ensina em nosso íntimo. O Senhor se agrada, certamente desejas a verdade no íntimo, portanto ensina-me no meu íntimo. Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Por isso o Salmo mostra que a principal transformação, ela ocorre no nosso íntimo, no nosso coração, e é isso que agrada ao Senhor. Deus deseja ver um coração profundamente arrependido, quebrantado e disposto a viver para a sua glória. Essa é uma ação que o Espírito Santo opera em nós, nos lavando, regenerando o nosso coração, nos chamando ao verdadeiro arrependimento. Desde o começo o Salmo tem mostrado isso, que a transformação genuína, ela começa de dentro para fora. Então no verso 7 em seguida, o salmista vai orar, depois de confessar o seu pecado, ele vai clamar ao Senhor por restauração. E novamente, veja o verso 7, ele emprega uma linguagem de purificação ritual. Olha só o que ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele emprega as mesmas palavras do verso 1 e do verso 2, lava-me, apaga. É a mesma ideia. Esse hisopo era um arbusto em que o sacerdote pegava um ramo e aspergia água, até mesmo sangue de animais, sobre aquele que estava cultualmente impuro, ou sobre um leproso que ia se apresentar diante do sacerdote, e quando o sacerdote via que ele estava cerimonialmente limpo, era aspergido sobre ele, através desse ramo de hisopo, água, ou mesmo sangue dos novilhos e dos sacrifícios, e assim ele era declarado limpo da sua impureza. Então aqui o salmista pede ao Senhor que seja esse seu sacerdote, que tome esse hisopo e o declare limpo de todo o seu pecado. Ele sabe que só o Senhor pode fazer isso de forma efetiva e tornar o seu coração, que antes contaminado pelo pecado, agora esse coração pode se tornar mais alvo do que a neve. Assim como o profeta Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não existe pecado que a graça de Deus não possa purificar e não possa perdoar. A esperança para aquele que se encontra atolado, abatido pelo pecado. Você precisa recorrer à graça de Deus. Você precisa, com um coração genuíno, clamar a misericórdia do Senhor. Deus pode fazer nova todas as coisas. E é nesse coração que o salmista declara: faze-me ouvir júbilo e alegria. Clamando por restauração, ele clama para que o Senhor mude o seu interior, para que exultem os ossos que esmagaste. Veja, o salmista ora por essa restauração da alegria. O pecado rouba de nós a alegria da salvação, afasta o nosso coração desse relacionamento vibrante com o Senhor, e o salmista quer restaurar isso, quer restaurar um relacionamento pleno com Deus. O salmista sabe de como o relacionamento com Deus é aquilo que mais ele tem de precioso, e nada se compara a conhecer a Deus e a viver ao seu lado. E o salmista clama por isso, para que esses efeitos que o pecado tem causado nele sejam dissipados, para que toda essa cauterização da sua consciência, do seu coração contaminado, seja então esses efeitos dispersos pela graça do Senhor. O verso 12 mesmo diz: restitui-me a alegria da sua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. A alegria, meus irmãos, ela é o resultado da obra de Deus na nossa vida.
na vida das pessoas. Assim como o Salmo representa a disciplina de Deus sobre a vida do pecador, nos termos, os ossos que esmagaste, os ossos que quebraste, ao mesmo tempo o Salmo expressa a alegria do perdão. Esse Deus que disciplina, esse Deus que fere, é o mesmo que restaura, que levanta. A Bíblia fala, Deus disciplina aqueles que ama, Deus disciplina os seus filhos. Esses ossos que o próprio Deus esmaga, é essa mão do Senhor que vem também nos resgatar e nos fortalecer. No Salmo 32, também um salmo de contrição de Davi, ali Davi também expressa o seu coração caído no pecado e todos os efeitos de um coração longe do Senhor. Salmo 32, verso 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse é um crente falando sobre a experiência de viver no pecado. Porque o incrédulo que vive no pecado, ele não se importa, ele está em paz, está feliz, pouco liga para essas coisas. Mas um crente verdadeiro, quando cai em pecado, ele fica abatido, ele fica triste, ele sente que a mão do Senhor dia e noite pesa sobre ele, o Espírito Santo o incomoda, ele não fica em paz, ele fica incomodado, ele fica abatido. E o único caminho para retornar a alegria, a um relacionamento vibrante, é a confissão, é o arrependimento, é clamar ao Senhor para que purifique o seu coração. O salmista aqui mostra o que é um crente que está vivendo em pecado, mas que o que resta para ele é lançar-se sobre as misericórdias do Senhor. Essa alegria que ele tem buscado diante de Deus é muito mais do que um simples sentimento, do que uma expressão emocional. É um descanso satisfeito em Deus, é a segurança de ter sido reconciliado com Deus, aquilo que Paulo expressa em Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Essa alegria da salvação é estar em paz com o Senhor, é estar reconciliado com o Deus Santo, com o Deus Altíssimo. É dessa paz que decorre a alegria, a segurança do nosso coração. E ele fala do Espírito Santo: não me repulse da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. É porque é esse Espírito que incomoda o nosso coração. No Antigo Testamento, o Espírito ia e vinha da vida dos homens, ele podia sair da vida dos homens. No Novo Testamento, debaixo da nova aliança, nós temos esse selo do Espírito, algo superior ao Antigo Testamento, como as próprias páginas do Novo Testamento mostram para nós. Nós somos selados pelo Espírito quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, diz Paulo. Esse Espírito é o penhor, é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Romanos 8 fala que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a palavra de Deus. Mas apesar de não podermos ter o Espírito removido de nós, ainda há as advertências bíblicas: não apagueis o Espírito. Ou seja, que não diminuamos a influência do Espírito em nós, porque quando caímos em pecado, nós diminuímos a influência do Espírito. Nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, busquemos isso, sermos cheios do Espírito Santo. E esse caminho de volta vem com a confissão, vem com derramarmos o nosso coração diante do Senhor. É pelo Espírito que o amor do Senhor é derramado em nosso coração. E aquilo que decorre de um coração perdoado agora, depois de confessar o seu pecado, clamar por misericórdia, clamar por restauração e purificação, nós vemos do verso 13 e 17, para fechar a nossa meditação, as ações de graças de Davi, o seu louvor que procede da sua boca. Então, verso 13, ou seja, depois de ter sido perdoado, restaurado e renovado, então ensinarei aos transgressores seus caminhos, os pecadores converterão a ti. No verso 14 ele diz:
A minha língua exaltará a sua justiça. No verso 15, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores. Veja que a confissão do nosso pecado, a oração por renovação graciosa de Deus, tudo isso forma a base para uma boca que professa os louvores do Senhor. Esse homem restaurado agora é uma jarra cheia, transbordante da graça do Senhor. A nossa vida é assim, meus irmãos, é como uma jarra que deve ser preenchida pela água que só o Senhor pode dar, a única água que nos satisfaz, que o Senhor, de forma ilustrativa, disse à mulher samaritana: aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E quanto mais nós estamos em comunhão com o Senhor, mais a nossa vida é preenchida com essa água, a ponto de transbordar. E assim, quando transborda, é o que Davi disse: o Senhor perdoar-me, restaurar, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Quando a nossa vida está cheia do Senhor, a nossa boca transborda da graça do Senhor. Para isso Deus fez a sua obra em nós, para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a boca falando do que está cheio o coração. Mas quando estamos mortos, quando estamos abatidos em nosso pecado, enfraquecidos em nosso pecado, quando nos colocamos de novo em jugo de escravidão, nós vamos minguando essa influência, essa jarra, essa água vai diminuindo, ela nunca fica vazia, mas nós ficamos pobres da comunhão com o Senhor. E Deus usa gente cheia dele, Deus usa a gente repleta do Espírito Santo. Por isso Davi sabe, para que ele volte a ser uma bênção na vida de outros, para que ele volte a ensinar, para que ele seja um instrumento para converter pecadores ao caminho do Senhor, ele precisa ser perdoado, o seu relacionamento precisa ser restaurado com o Senhor. Assim é a sua vida. Você quer ser uma bênção na sua casa, na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, não dá mais para viver em pecado, para manter pecados de estimação no coração. Você precisa mudar a sua vida, você precisa confessar o seu pecado. Deus quer usar a sua vida para ser uma bênção no seu lar, para ensinar a sua família a andar nos caminhos do Senhor, para guiar os seus filhos, para apontar o caminho. Deus precisa que a sua vida esteja repleta da alegria da salvação, da comunhão com Ele. Sua vida seja uma jarra cheia, uma jarra transbordante da graça de Deus. Isso não dá se você não confessar o seu pecado, se você não desistir do pecado, se você não recorrer à graça do Senhor, a não lançar o seu coração, colocando toda a sua esperança na graça do Senhor. Ainda há tempo. Não deixe para amanhã o que você sabe que você precisa fazer hoje. Se achegue diante do Senhor com o coração arrependido. E o verso 16 e 17 para nós encerrarmos: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Salmo, ele foi caminhando para chegar aqui. Nós vimos no versículo 6 como o Senhor se agrada na verdade no nosso íntimo. O salmista Davi já havia dito isso. Nós vimos que toda essa transformação, o fundamento da transformação na nossa vida começa no nosso coração. Então simplesmente Davi declara isso: o Senhor não espera de mim atos religiosos vazios. O que o Senhor espera de mim é um coração contrito, compungido e derramado diante dele. Na própria convocação do Salmo 50 que nós vimos, que o juiz de toda a terra chama os homens ao arrependimento, o próprio Salmo 50 já prepara o caminho para o Salmo 51, dizendo no verso 7: escuta, povo meu, falarei, ó Israel, testemunharei contra ti. Eu sou o Senhor teu Deus, da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço as aves dos montes, são todos meus todos os animais. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém.
Acaso como eu carne de touros, bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. À luz desse salmo, o salmista Davi vem dizer: eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, do contrário eu os daria, não se agrada de holocaustos, mas sacrifícios agradáveis ao Senhor, é um coração quebrantado, um coração contrito, compungido, esse espírito diante do Senhor, o qual o Senhor não despreza. Então isso é belamente aplicado no Salmo 51 por Davi, que contrasta esses atos religiosos vazios com um coração genuinamente arrependido e quebrantado diante do Senhor. Ele expressa a sua confiança de obter perdão, mesmo que nada trouxesse diante de Deus, mas totalmente confiado inteiramente na riqueza e na misericórdia da graça do Senhor. Assim nós, meus irmãos, somos chamados a nos apresentar diante de Deus. Quando Deus chama o seu povo, através de Moisés, a viver diante dele, ele vai falar da mesma forma: eis que os céus dos céus são meus, diz o Senhor, tudo é meu. Então somente o Senhor se afeiçoou de vos amar, de dar essa terra e tudo mais. E a resposta é: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais mais a vossa cerviz. Esse Deus que possui todas as coisas, ele requer de nós o nosso coração, que nós circuncidemos o nosso coração, que nós apresentemos a ele um coração arrependido, quebrantado. De uma forma ilustrativa, quando João escreve Apocalipse no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que Deus falou que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Logo no final dessa exortação a essa igreja é dito: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele está falando a um povo crente, a uma igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso não é um chamado à conversão, é de alguém que não conhece a Deus. Isso é um chamado a um arrependimento de um crente. Eis que estou à porta e bato. É isso que o Senhor diz, talvez a muitos corações hoje, genuinamente crentes, mas que se encontram já há um bom tempo longe do Senhor. Eu disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Hoje é o dia de restaurarmos o nosso coração com o Senhor. Essa restauração espiritual só é possível através de um arrependimento genuíno, lançando toda a sua esperança na obra preciosa do Senhor. Abra a porta do seu coração. O Senhor está chamando ao arrependimento, e a Bíblia coloca isso como uma responsabilidade nossa diante de Deus, de abrir a porta em arrependimento, para restaurarmos o nosso relacionamento e a nossa comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que você não deixe para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Restaure a sua vida com o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Coloque o seu coração diante de Deus, aquilo que Deus falou ao seu coração. Apresente seu coração, ore ao Senhor nesse momento, coloque seu coração diante dEle. Se há pecado a ser confessado, faça isso, com a esperança preciosa, bendita, no Evangelho de Jesus. Convido o pastor Newton para vir à frente e orar conosco. Tem esse tempo para orar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós pecadores, pois carecemos da Tua graça. O Senhor conhece o nosso coração, sabe quem nós somos, por isso pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos sondar,
venha nos convencer do pecado, venha nos convencer, ó Pai, das consequências desse pecado. Ajuda-nos, ó Santíssimo Deus, pois carecemos de Ti. Precisamos que o Teu Santo Espírito nos ajude e aplique essa obra da salvação, da santificação no nosso coração. Senhor, aqui estamos nós. Sabemos que o Senhor não quer sacrifícios, nem cerimoniais, mas um coração verdadeiramente rendido aos Teus pés. E aqui estamos nós. Que o sangue de Jesus, Teu Filho, venha nos purificar. Venha, ó Pai, nos limpar e nos tornarmos mais alvos que a neve. Que haja pureza no nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, no nosso agir. Que as pessoas possam notar que algo diferente aconteceu, a começar de dentro da nossa casa. Trabalha no coração de cada família aqui, Senhor. Que haja santidade no casamento, que haja santidade na família, que haja santidade na comunidade, que possamos amar como o Senhor amou, que possamos viver o Teu Evangelho dentro e fora dessa comunidade. Aqui estamos nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Grita no coração de cada um e chama ao arrependimento, ao acerto de vida. Nos ajude, ó Pai, a restituir, a perdoar quem nós ofendemos. Nos ajude, ó Pai, que nós não sejamos devedores nada a ninguém, exceto o amor, que possamos manifestar o Teu amor. Perdoa-nos, purifica-nos. Há esperança. Em nome de Jesus, mostra aos Teus filhos, ó Pai, assim como Davi foi restaurado de um pecado tão grotesco, terrível, o Senhor pode restaurar também essa vida hoje. Por isso, ó Santíssimo Deus, age no coração da Tua igreja, e que possamos sair daqui purificados, lavados, e andar nas Tuas pegadas, em santidade, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.